Vamos então começar o 7º capítulo, Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se diverte com esta máxima: bem-aventurados os pobres de espíritos, como com muitas outras coisas, sem compreender. Por pobres de espíritos, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele diz que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, conforme o mundo, geralmente têm tão alta consideração a si mesmos e a sua superioridade que veem as coisas divinas como indignas de atenção. Seus olhares concentrados em sua pessoa não podem elevar-se a Deus. Essa tendência de se crer acima de tudo leva-os com muita frequência a negar aquilo que, estando acima deles, poderia rebaixá-los, negando mesmo a divindade. Ou, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governar, tomando sua inteligência como medida da inteligência universal e julgando-se aptos a compreender tudo, não podem acreditar na possibilidade do que não compreendem. Quando se pronunciam, para eles, seu julgamento é inapelável. Então, nós vemos aqui a colocação de Jesus em Mateus: bem-aventurados os pobres de espíritos, pois é deles o reino dos céus. E vemos aqui a colocação de Kardec. O que nós precisamos entender das palavras de Jesus? Primeiro, nós precisamos entender, na época de Jesus, a colocação dos pobres de espíritos, que vem lá do Velho Testamento. Nós vamos ver Isaías colocando sobre pobres de espírito. O que é o pobre de espírito? É o humilde, é o desapegado das coisas do mundo, é aquele que se comporta como criança, querendo aprender, querendo se instruir, como Sócrates: só sei que nada sei. Infelizmente, hoje em dia nós confundimos a humildade com a subserviência, né? com o homem humilde com o homem simplório. Não tem nada a ver. A humildade é o reconhecimento da necessidade do aprendizado. A humildade é reconhecer a justiça e a misericórdia de Deus e ficar sobre o seu jugo. É ficar sob as leis de Deus. As leis de Deus estão acima de todos nós. E ficarmos sob a liderança e sob a lei de Deus, nesta tranquilidade, nesta certeza de que Ele é justo e misericordioso. E que eu não sei nada, que eu preciso aprender tudo, que nem a criança. Por quê? Porque este é o pobre de espírito. É aquele que não tem apego a coisas e pessoas. Ele sabe que ele está aqui de passagem. Ele sabe que aqui é uma parte transitória e que nós estamos aqui como forasteiros, como turistas, como viajantes. Nós só estamos aqui por um piscar de olhos. Esse planeta serve para o nosso aprendizado, como um quarto de hotel serve para a nossa estadia, enquanto a gente vai aprender, estudar ou conhecer um outro lugar, um outro país, uma outra cidade. Você já pensou que ridículo se a gente ficasse arrumando o quarto de hotel? Esse quarto é meu. Eu vou arrumar a cama, vou limpar a janela, vou limpar as paredes, porque este quarto é meu, e a gente não saísse de dentro do quarto. Que sentido tem a viagem? Que sentido tem ir conhecer um novo país ou uma nova cidade se eu vou ficar ali presa naquilo que não me interessa, que é ilusório, que é ficar ali no quarto que só me serve de um ponto para deixar minhas coisas e para poder dormir?
Aqui esse planeta é um ponto onde nós usamos um avatar e nós aprendemos neste planeta, estudamos nesse planeta e voltamos para casa. A gente tem que aproveitar a viagem, tem que aproveitar a estadia enquanto está aqui, mas tem que olhar para o mundo como a criança olha para o mundo, querendo aprender, querendo se instruir. Qual é o problema que Jesus está colocando aqui? O homem humilde, o pobre de espírito, que é o humilde, que é o desapegado de tudo, ele vai buscar aprender e entender tudo, porque ele sabe que não sabe nada. Mas o orgulhoso vai achar que a máxima inteligência é a dele, não vai ter inteligência maior do que a dele no universo, não é só no planeta, no universo. Que o julgamento dele é o certo, a verdade dele é a verdade de Deus. Porque ele não tem nem conhecimento, nem compreensão. Ele tem orgulho, vaidade e prepotência. Por isso, Jesus coloca aqui, né, que sobre bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É a verdadeira vida, é o reino de Jesus. Ele coloca, meu reino não é deste mundo, o reino dele é o reino dos céus, é o reino do plano espiritual, é onde está a nossa verdadeira vida. Aí nós vemos que o Sermão do Monte começa com a primeira bem-aventurança que nós vimos no capítulo passado, bem-aventurados os aflitos, aqueles que sofrem verdadeiramente pelas vicissitudes do mundo, do outro, não as aflições criadas por nós com o nosso orgulho e com a nossa vaidade, mas aqueles que verdadeiramente se afligem com o mundo, esses serão consolados. Os pobres de espírito, aqueles que realmente estão carregados, aqueles realmente que estão buscando a compreensão para toda a aflição e todo o peso que existe aqui nesse planeta, que portanto existe em nós. Nós estamos carregados com esse peso do planeta e com as aflições que acontecem por aqui. Nós temos que aprender com elas para que não precisemos voltar. Mas os pobres de espírito, os humildes, os desapegados, aqueles que verdadeiramente deixaram de lado o orgulho, a vaidade e a prepotência para poderem aprender, esses sim terão o reino dos céus. O reino dos céus é deles. É isso que Jesus vem colocar. Aí Kardec continua. Se recusam a admitir o mundo invisível, está falando aqui dos orgulhosos, né? Que é aquele, quando ele termina aqui, julgando-se aptos a compreender tudo, os orgulhosos acham que compreendem tudo, a verdade está com eles. Não podem acreditar na possibilidade do que não compreendem. Quando se pronunciam, para eles, seu julgamento é inapelável. É o orgulho e é a prepotência. Se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é todavia porque isso esteja acima do seu alcance, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de algo acima do que não podem colocar-se e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles só têm sorrisos de desdém para tudo que não é do mundo visível e tangível. Kardec está falando aqui dos orgulhosos, dos prepotentes, que infelizmente somos, né? Orgulhosos, prepotentes, vaidosos, né? Somos a grande maioria nesse planeta. Atribuem-se muito espírito e ciência para acreditar em coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tomando por pobres de espírito os que as levam a sério. Então, tomando por pobres de espírito as pessoas simples, ignorantes, que têm crença por não terem cultura. Essa é a ideia do orgulhoso e do prepotente. Não consegue visualizar a nossa ignorância verdadeira daquilo que importa, que é o que está na nossa consciência, que são as leis de Deus, que são universais e imutáveis. São elas que nós temos que buscar compreender e aprender. Os orgulhosos não têm olhos para ver, ouvidos para ouvir as coisas que são de Deus. Só tem para ver
e ouvir as ilusões do mundo. Diga, no entanto, diga o que disserem. Ser-lhes-á preciso entrar como os outros, nesse mundo invisível que ridicularizam. Lá seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Vão desencarnar e vão passar para a verdadeira vida, que é o plano espiritual, e lá vão reconhecer os seus erros. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que não reconheceu seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem os igualar. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, Jesus entende que ninguém nele é admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. O ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acredita mais em si mesmo que em Deus. O ignorante no mundo, o ignorante na cultura do mundo, mas que busca e que conhece e que segue as leis de Deus, ele será preferido àquele que se acha sábio na cultura do mundo, mas que desdenha das leis de Deus. Em todo caso, ele coloca a humildade na classe de virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. Isto por uma razão muito natural, a de que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, portanto, para a felicidade futura do homem ser pobre em espírito no sentido do mundo e rico em qualidades morais. Quem quer que se eleve será rebaixado. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a entre eles e lhes disse: eu vos digo em verdade que, se não vos converterdes e se não vos fizerdes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Pois quem quer que se humilhe e se torne pequeno como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem quer que receba em meu nome uma criança, tal como eu acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 5. Então, Jesus não está colocando a criança do mundo, a criança que está aqui, porque a criança que está aqui é um espírito milenar. É um espírito que está indo e vindo. Ele não está falando da criança física, corporal. Ele está falando no sentido da criança que se coloca como ignorante das leis, ignorante das coisas, humilde, que quer aprender, que vai perguntar tudo, não tem vergonha de não saber. Ela quer buscar o conhecimento. Então, é este sentido que Jesus coloca em relação à criança. Então, se não vos fizerdes como crianças, humildes, reconhecendo a ignorância, que não sabe nada, e buscar o conhecimento, como uma criança faz, não entrareis no reino dos céus. É isto que Jesus está colocando. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu. Aí nós vamos ver quem são os filhos de Zebedeu: Tiago e João, que depois vai ser chamado João o Evangelista. Então a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se dele com seus 2 filhos e o adorou, confessando que desejava pedir-lhe algo. Ele lhes disse: que quereis vós? Ordenai, disse ela, que meus 2 filhos, que aqui estão, sejam assentados em vosso reino, um à vossa direita e outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles lhes disseram:
Podemos. Vamos lembrar aqui que João está com 15 anos, é um menino, Tiago é mais velho. Né? Então eles colocam podemos, eles não têm a menor ideia da missão, do trabalho, né, de tudo que Jesus está ali colocando. Nem ela, né? Ela está achando que ele vai ser um príncipe, né, vai ser um rei, e ela quer que os filhos tenham um cargo bom nesse reinado, como toda mãe. E ele lhe respondeu: é verdade que bebereis o cálice que eu beberei, mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder-vos. Será para aqueles que meu Pai tenha preparado. Os 10 outros apóstolos, ouvindo isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. E Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tiranizam. Não deve ocorrer o mesmo entre vós. Então, ali, entre os príncipes das nações, né? A disputa por terra, a disputa por cargos, a disputa por coisas é o normal, mas ali não. Que isso não aconteça entre eles. É isso que Jesus está colocando. Mas aquele que quiser tornar-se o maior entre vós, seja aquele que serve. Porque Jesus vai colocar: eu vim para servir e não para ser servido. E mostra isso quando ele está lavando os pés. Ele fala isso antes de lavar os pés dos discípulos. E mostra isso para os discípulos, que ele está ali para servir e que os discípulos também devem servir. Por isso que ele coloca: mas aquele que quiser tornar-se o maior entre vós, seja aquele que serve. E que aquele que quiser ser o primeiro entre vós, que seja vosso escravo. Assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Mateus capítulo 20, versículos de 20 a 28. Jesus entrou num dia de sábado em casa de um dos principais fariseus para tomar sua refeição. E os que lá estavam observavam-no. Então vamos lembrar, os fariseus são aqueles doutores da lei, são aqueles que estão incumbidos de fazer com que a lei seja respeitada, né? O jejum, como fazer as orações, o lavar as mãos, são os fariseus que cuidam das normativas, que cuidam da ordem e de que as leis mosaicas sejam cumpridas. E notando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs esta parábola e lhes disse: quando fordes convidados a qualquer boda, não tomeis o primeiro lugar, preocupando-se se não se encontra entre os convidados pessoa mais considerável que vós, para que aquele que vos convidou não venha dizer: dai vosso lugar a este, e para que então não sejais obrigado a permanecer com vergonha no último lugar. Mas quando fordes convidados, ponde-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou tiver chegado, diga: meu amigo, subi mais alto. Então isso será motivo de glória perante os que estiverem à mesa convosco. Pois quem quer que se eleve, será rebaixado, e quem quer que se rebaixe, será elevado. Lucas capítulo 14, versículos de 1 a 7 e o 11. Então nós vamos ver aqui que o que Jesus está falando é acerca da humildade, acerca de não se ser orgulhoso, porque aquele que chega: olha como eu sou importante, vou sentar na cabeceira. Ele está ali falando do orgulho, da prepotência. Então, aqueles que servem e aqueles que estão se colocando nos últimos lugares são os humildes, são aqueles que sabem que precisam aprender, que precisam buscar o conhecimento e o seu lugar. E aqueles que sabem mais que eles, que são os trabalhadores, né, do Pai, que são os trabalhadores do Senhor,
São eles que vão colocar qual é o lugar que lhes cabe, conforme o seu aprendizado. Então vamos ver aqui a colocação de Kardec. Essas máximas são as consequências do princípio de humildade, que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou por estas palavras, abre aspas, bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus, fecha aspas. Ele toma uma criança como modelo de simplicidade do coração e diz, será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão à superioridade ou à infalibilidade. O conhecimento dá esta arrogância ao professor, ao cientista, ao PhD, da infalibilidade. Nós vamos ver na época de Kardec, quando Kardec colocou que o espiritismo teria que acompanhar a ciência, e se a ciência dissesse que alguma coisa estava errada dentro da doutrina, que se ficasse com a ciência. E tem a declaração, não me lembro agora o nome de um cientista, que diz, mas não tem mais nada para ser descoberto. O que tinha para ser descoberto já foi. Estava em 1857 quando ele estava colocando essas coisas. Então, essa pretensão dos pseudo-sábios, do cientista, de que não tem mais nada para descobrir, eles já descobriram tudo, eles são os donos da verdade, é esse orgulho, essa prepotência que Jesus está colocando. Cuidado, olhe para os seus pensamentos, para os seus sentimentos, veja se você está se agindo como uma criança que sabe que nada sabe, que precisa aprender tudo, ou você está tendo a presunção e o orgulho de se achar sábio, de se achar infalível, se achar dono da verdade. É isso que Jesus está colocando. O pobre de espírito é o humilde, o simples, o desapegado de tudo. Coisas, pessoas, sentimentos, aquele que está livre, solto aos desígnios de Deus. Que seja feita, Senhor, a sua vontade. Isso requer uma humildade e isso requer um desapego atroz, para que a gente realmente, de verdade, não da boca para fora, se coloca, Senhor, que seja feita a tua vontade. O mesmo pensamento fundamental encontra-se nesta outra máxima, que aquele que quiser tornar-se o maior entre vós, seja aquele que serve. E nesta, quem quer que se rebaixe será elevado, e quem quer que se eleve será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, mostrando-nos grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra, e muitas vezes bem pequenos os que eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros levam ao morrer a única coisa que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde, as virtudes. Porque as virtudes são nossas, o aprendizado verdadeiro é nosso, nós levamos para a nossa verdadeira vida, que é no plano espiritual. O resto fica tudo aqui. Enquanto os outros têm de deixar o que fazia sua grandeza na terra, o que não se leva, a fortuna, os títulos, a glória, a linhagem. Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam ao outro mundo totalmente desprovidos, como náufragos que perderam tudo, até suas vestes. Porque as vestes ficam aqui, porque a veste é este corpo, que a gente usa como vestimenta para poder estar aqui nesse planeta. Ela fica aqui também. Só conservam o orgulho que torna sua nova posição mais humilhante, pois vêm acima deles, resplandecentes de glória, aqueles que espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, em que os mais elevados numa existência são rebaixados ao último lugar numa existência seguinte,
e se deixaram dominar pelo orgulho e a ambição. Se deixaram dominar pelo orgulho e a ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem procureis pôr-vos acima dos outros. Se não quereis ser obrigados a descer, procurai ao contrário o mais humilde e o mais modesto, pois Deus saberá dar-vos um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Depois nós vamos ver aqui, mistérios escondidos dos sábios e dos prudentes. Então Jesus disse essas palavras: Dou-vos glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por terdes escondido estas coisas aos sábios e aos prudentes, e haverdes revelados aos simples e aos pequenos. Mateus capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por havê-las escondida dos sábios e dos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. Mais aptos na aparência. Porque para compreender as leis de Deus, para compreender os caminhos que levam a Deus, é necessário a humildade. E é isto que é pobre de espírito. É necessária a humildade, é necessário o desapego de tudo. Por isso, pobre de espírito. Ele não tem absolutamente nada que seja dele, a não ser a sua virtude, os seus méritos, a sua luz, conquistada por ele mesmo. Nós precisamos entender muito bem isso, para caminharmos para um dia realmente ser, falo por mim, espero que vocês estejam em outro patamar, para que um dia possamos realmente sermos pobres de espíritos, humildes, verdadeiramente humildes. É que é preciso entender pelos primeiros, os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se acham superiores a todo mundo. E pelos segundos, os orgulhosos, os envaidecidos com a ciência mundana, que se acham prudentes porque negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o desaprovam, quando não o censuram, não compreendem, não entendem, mas julgam. Isso é o mais fácil para todos nós aqui nesse planeta. Nós achamos que sabemos, temos, conseguimos, a gente se acha o máximo. Porque somos cegos, surdos, estamos completamente iludidos. A hora que a gente começa a enxergar, como aconteceu com Paulo, porque Paulo, quando compreendeu a sua condição, viu o tamanho da sua cegueira, uma metáfora ali. Que a cegueira, a luz de Jesus fez com que ele se reconhecesse cego. Então ele se viu ali cego. E a hora que começaram a cair as escamas da incompreensão dele, ele começou a enxergar a verdade, enxergar a ilusão do mundo. Ele começou a perceber o quanto ele era cego. E ele passou a começar a enxergar e a entender os ensinamentos e a proposição do Cristo. E o quanto ele estava errado e o quanto ele estava cego na sua caminhada ali até a porta de Damasco. Na antiguidade, sábio era sinônimo de esperto. Por isso que ele diz, né, que ele não passa isso para os sábios. Porque naquela época de Jesus, o sábio não era o detentor da sabedoria. O sábio é aquele que era esperto, é aquele que levava vantagem em relação aos outros. E é por isso que Deus lhe deixa a busca dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes que se inclinam diante dele. Assim ocorre hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos espantam-se que os espíritos façam tão pouco esforço para convencê-los. Quer dizer, aqueles que querem
shows, que querem materializações, que querem, né, festa, fogos para serem, digamos assim, conduzidos, para serem convertidos. O Espiritismo, a doutrina não está procurando esses incrédulos, é o que ele está colocando aqui. Está procurando aqueles que, como crianças, realmente se conscientizam da sua infantilidade perante o conhecimento e perante as leis de Deus, estão buscando conhecê-lo. Por isso que ele diz, assim ocorre hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos espantam-se que os espíritos façam tão pouco esforço para convencê-los. É que esses espíritos se ocupam dos que procuram a luz com boa fé e humildade, preferindo-os aos que acreditam possuir toda a luz e que parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz conduzindo-os a Ele e provando-lhes que existe. O poder de Deus manifesta-se tanto nas menores coisas quanto nas maiores. Então, tudo que existe no micro, existe no macro, porque a lei de Deus é universal. A lei de Deus, ela é eterna, imutável. Por isso que tudo que existe no átomo, existe no universo. E quando a gente vê lá que nós vamos caminhar do átomo ao arcanjo, que é uma frase que nós vamos ver no Evangelho, é exatamente isso. Nós vamos da posição de simples e ignorantes, como nós fomos criadas, até chegarmos às maiores posições como a do Cristo. Porque Ele colocou, vós podeis fazer o que faço e ainda mais, se quiseres. Nós precisamos querer, nós precisamos buscar o caminho. O poder de Deus manifesta-se tanto nas menores coisas quanto nas maiores. Ele não esconde a luz, uma vez que a derrama em ondas por todas as partes. Cego, pois, os que não a veem. Os ensinamentos e a lei de Deus estão para aqueles que quiserem buscar e encontrar. Cegos são os que não a veem. Nós somos cegos e surdos. Por isso que Jesus falou, para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Verdadeiros olhos, não os olhos da carne. Verdadeiros ouvidos, não os ouvidos da carne. Deus não quer abrir-lhe os olhos à força, quando apraz a eles mantê-los fechados. É o livre-arbítrio. Deus respeita o nosso livre-arbítrio e vai esperar o nosso tempo de aprender. Leve isso milênios. É o nosso livre-arbítrio. Quando a gente resolver acordar e querer aprender, os ensinamentos vão estar à nossa disposição, mas somos nós que temos que ir buscá-los. Sua vez irá chegar, mas antes é preciso que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus e não o acaso na mão que fere o seu orgulho. Não existe acaso, não existe coincidência, não existe castigo de Deus, existe lei de Deus. E quando nós somos feridos por reação. Nós somos feridos pela flecha que nós enviamos para o outro. Ela volta para nós. E aí a hora que nós somos feridos, a gente fala, ó Deus, por que está me castigando? Não, Deus não tem nada a ver com isso. Estamos recebendo de volta a flecha que nós enviamos para o nosso irmão. E a hora que nós entendermos isso, nós vamos começar a emanar amor, energia, flores. E aí vamos receber de volta amor, energia, flores. Nós só vamos receber aquilo que nós damos. A hora que nós entendermos isso, nós mudamos a nossa psicosfera. Ele emprega para vencer a incredulidade os meios que lhe convém, conforme os indivíduos. A cada um conforme as suas obras. A cada um conforme a sua vibração, conforme a sua energia. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que deve fazer e dizer-lhe, se desejais convencer-me, deveis portar-vos de tal ou qual forma, e antes em tal momento que naquele outro, porque esse momento me convém.
Tem muita gente que está fazendo escambo com Deus. Eu acendo uma vela se você me der isso. Eu ando de joelhos se você me fizer aquilo. Né? Que quer fazer delivery. Deus é office boy. Vai lá e leva saúde para aquele. Vai lá e leva isto para o outro. Vamos lembrar as palavras de Emmanuel. Deus ajuda o homem pelo homem. Nós somos os emissários de Deus para os nossos irmãos. E eles são os emissários de Deus para conosco. E nós vamos lidar nesta energia de afins atraem afins e na lei de ação e reação. É assim que a nossa vida caminha e é assim que nós crescemos e aprendemos. As dificuldades ou as facilidades são criadas por nós. Deus não tem nada a ver com isso. Que os incrédulos não se espantem, pois, se Deus e os espíritos que são agentes de sua vontade não se submetem às suas exigências. Que se perguntem o que diriam se o último dos seus servidores quisesse impor-se a eles. Deus impõe suas condições, não se submete a deles. Escuta com bondade os que se dirigem a ele com humildade e não os que se julgam maiores do que eles. Deus dir-se-á, não poderia tocá-los pessoalmente através de sinais evidentes, em presença dos quais o incrédulo mais endurecido teria de inclinar-se? Então, Deus dir-se-á, não poderia tocá-los pessoalmente através de sinais evidentes, em presença dos quais o incrédulo mais endurecido teria de inclinar-se? Sem dúvida poderia. Kardec colocando aqui, sem dúvida poderia. Mas então onde estaria seu mérito? E aliás, para que serviria isso? Não se vê todos os dias recusar-se à evidência e até se dizer, se eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível? Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é que seu espírito ainda não está maduro para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é venda que obscurece a vista. De que serve apresentar a luz a um cego? Nós somos cegos. Pode vir a luz que for. Infelizmente, como a multidão que estava lá, se Jesus se apresentasse de novo, nós estaríamos como aquela multidão que nem perceberia a vibração e a energia dele. Porque para se perceber a vibração e a energia dele, tinha que se ter a fé. Acreditar. Reconhecer, fazer crescer dentro de si o conhecimento e a verdade, a mudança interior, para se arrastar como uma mulher que sangrava e saber que ao tocar as vestes de Jesus seria curada. Pela fé dela, pelo caminho e pela elevação que ela conseguiu nela. E o resto da multidão estava ali espremendo Jesus, não percebia, não sentia virtude nenhuma, porque não tinha dentro de si a energia para poder alcançá-la e fechar o circuito. De que serve apresentar a luz a um cego? Portanto, é preciso primeiro curar a causa do mal. É por isso que médico hábil, ele castiga primeiramente o orgulho. É por isso que médico hábil, para curar o mal, ele castiga primeiramente o orgulho. Não abandona seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, como Paulo nas portas, lá com puxa, me fugiu o nome daquele servo de Jesus que vai lá com medo, preocupado, né? E fugiu agora, que é a hora que ele deixa, né? Deixa de ser cego, caem as escamas, né? Então, sabe que cedo ou tarde, Ananias, né? Quando Ananias faz Paulo enxergar, né? Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que seja por sua própria vontade. Então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, atirar-se-ão por si mesmo em seus braços e como filho pródigo perdir-lhe-ão graça. Então, como filho pródigo, aquele filho que dilapidou tudo, que perdeu tudo que o pai deu. E a hora que ele teve conta que os porcos se alimentavam melhor do que ele, estava se alimentando ali, ele volta
para pedir perdão. E o pai, quando vê o filho ali humilde, voltando para pedir perdão, aí arrependido, corre ao encontro dele para ajudá-lo, mas o filho veio pelas próprias pernas buscar a ajuda do pai. É isso que ele está colocando aqui. Então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, atirar-se-ão por si mesmo em seus braços, como aquele filho arrependido que dilapidou tudo, que é isso que quer dizer pródigo, dilapidar tudo. Ele dilapidou tudo que o pai lhe deu, mas ele volta arrependido para buscar a ajuda do pai, e o pai vai e o abraça, o recebe de volta feliz. É assim que seremos recebidos, em seus braços. E como filho pródigo, pedir-lhe-ão graça. Como aquele filho que dilapidou tudo que o pai lhe deu, pediremos ajuda, pediremos o perdão de Deus. E ele, que é infinito amor, infinita misericórdia, como o pai na parábola, correrá para nos abraçar, para nos acolher entre os seus trabalhadores, entre os seus servidores, porque ele está acolhendo sempre aqueles que querem aprender, aqueles que querem estudar, aqueles que querem realizar a sua reforma íntima para poder voltar para ele pelas próprias pernas, buscando o caminho da verdade. Vamos continuar na segunda parte deste capítulo.